Dom Vital de Oliveira foi uma figura marcante na história do Brasil. Nascido em 27 de novembro de 1844, em Recife, Pernambuco, ele se destacou não apenas por sua devoção religiosa, mas também por sua postura firme em relação a questões controversas de sua época. Vital de Oliveira nasceu em uma família católica e desde cedo demonstrou uma vocação religiosa. Sua educação formal começou em seminários locais, onde ele se destacou como um estudante brilhante. Posteriormente, ele foi para a Europa, onde continuou seus estudos teológicos e foi ordenado sacerdote. Após seu retorno ao Brasil, Dom Vital assumiu várias funções eclesiásticas, destacando-se por sua dedicação e zelo pastoral. Em 1871, foi nomeado bispo de Olinda, tornando-se um dos líderes mais influentes da Igreja Católica no Brasil. Uma das passagens mais marcantes de sua vida foi o confronto com a maçonaria. Dom Vital era um crítico ferrenho das influências da maçonaria dentro da igreja e da sociedade. Em 1872, ele tomou medidas drásticas ao excomungar membros da maçonaria que ocupavam cargos eclesiásticos, gerando um grande conflito que ficou conhecido como a questão religiosa. Esse confronto levou à sua prisão e julgamento pelo governo imperial, que o via como uma ameaça à ordem estabelecida. No Brasil do século XIX, a maçonaria tinha uma presença significativa e influente, atraindo membros da elite política e intelectual, assim como alguns clérigos. A Igreja Católica, por outro lado, via a maçonaria como uma ameaça devido aos seus princípios iluministas e liberais. A maçonaria, uma organização secreta com princípios iluministas, estava fortemente presente na sociedade brasileira do século XIX, inclusive dentro de segmentos da Igreja Católica. Muitos clérigos e leigos católicos eram membros da maçonaria, o que gerava tensão com a hierarquia da Igreja, que via a maçonaria como uma ameaça à sua autoridade e aos seus ensinamentos. Outra pessoa com papel importante foi Dom Antônio Macedo Costa. Nascido em 1830, foi ordenado sacerdote em 1854 e mais tarde nomeado bispo de Belém do Pará. Ele compartilhou da mesma visão de Dom Vital de Oliveira sobre a incompatibilidade entre a fé católica e a maçonaria, o que o levou a adotar uma postura igualmente firme contra a influência da maçonaria na Igreja. Dom Antônio Macedo Costa e Dom Vital de Oliveira estavam unidos na missão de purificar a Igreja da influência dos maçons. Eles excomungaram membros da maçonaria que ocupavam cargos de destaque em irmandades religiosas. Esta ação conjunta marcou o início da questão religiosa, que culminou em um confronto direto com o governo imperial. Ao assumir o bispado de Olinda em 1871, Dom Vital de Oliveira iniciou uma campanha rigorosa contra a influência dos maçons. Ele foi particularmente crítico quanto à presença de maçons em irmandades e confrarias religiosas, afirmando que essa dupla filiação era incompatível com a fé católica. Em 1872, Dom Vital tomou uma medida contra os maçons, ao excomungar membros da maçonaria que ocupavam posições de destaque em irmandades religiosas. Entre os excomungados estavam figuras influentes da sociedade, o que provocou uma reação intensa. A decisão de Dom Vital foi vista como uma afronta direta à maçonaria e gerou uma grande crise conhecida como a questão religiosa. O governo imperial, que tinha uma relação complicada com a Igreja Católica, interveio no conflito. A atitude de Dom Vital foi considerada uma violação das leis do Império, que garantiam certa autonomia às associações religiosas, incluindo aquelas com membros maçons. Em 1873, Dom Vital foi preso por ordem do governo, acusado de desobediência civil e abuso de poder e condenado a 4 anos de prisão com trabalhos forçados. A prisão de Dom Vital causou uma grande comoção entre os católicos brasileiros e atraiu atenção internacional. Muitos viam a sua prisão como um ataque à liberdade religiosa e à independência da Igreja em relação ao Estado. Durante seu tempo na prisão, a saúde de Dom Vital deteriorou-se gravemente devido às duras condições carcerárias. Dom Vital foi condenado a 4 anos de prisão com trabalhos forçados. No entanto, sua saúde frágil não resistiu às condições adversas da prisão. A situação da prisão do bispo, quando foram prendê-lo no palácio, em Recife, um juiz, o chefe de polícia e um coronel da polícia. Quando o juiz entrou no palácio e bateu na porta do quarto do bispo, este saiu totalmente paramentado, com mitra e báculo, e assim foi preso. Mas quando chegaram à rua, os policiais viram que a multidão engrossava dando vivas ao bispo e ficaram com medo.
Meteram-se num carro e levaram-no para o arsenal de marinha, onde ficou preso à espera do navio que devia levá-lo ao Rio. Em Salvador, trocaram-no de navio para que chegasse ao Rio sem ser esperado. E no Rio foi logo encarcerado no arsenal, embora com todo o respeito e conforto. Deve-se dizer que, em toda parte, no Recife, em Salvador, no Rio, multiplicavam-se as demonstrações de apreço, homenagem e protestos de outros bispos, do clero, do povo. Dom Pedro II, com uma tentativa de manter a ordem e a autoridade do Estado sobre a Igreja, ordenou a prisão dos 2 bispos em 1873. A prisão de Dom Antônio Macedo Costa e Dom Vital de Oliveira foi vista como uma violação da liberdade religiosa, gerando protestos e comoção entre os católicos. Muitos católicos, inclusive de outros países, protestaram contra a ação do governo. A pressão internacional e as negociações entre a Igreja e o governo levaram à libertação dos bispos em 1875. Na época, o Papa começou a protestar e escreveu ao imperador do Brasil pedindo que libertasse os bispos, sem deixar de afirmar que eles se conduziram como deviam fazê-lo. O imperador parece não ter dado muita importância à carta do Papa, mas o Duque de Caxias propôs ao imperador uma anistia. O imperador hesitava. Por razões políticas, caiu o gabinete do Visconde do Rio Branco e o Duque de Caxias foi chamado para sucedê-lo. Ele aceitou com a condição de conceder anistia aos bispos. Finalmente, o imperador teve que aceitar e, em 17 de setembro de 1875, decreta a anistia que liberta De Vital e os demais presos. Logo em outubro, De Vital vai a Roma, onde é recebido paternalmente com alegria por Pio IX Papa. Comovido, só o chamava de Mio caro Olinda, Mio caro Olinda. Ele foi libertado em 1875, mas nunca recuperou completamente sua saúde. Contudo, a saúde de Dom Vital estava gravemente comprometida, e ele foi enviado a Paris para tratamento. Dom Vital de Oliveira faleceu em 4 de julho de 1878, em Paris, onde estava em tratamento médico. Sua morte foi lamentada por muitos, e ele deixou um legado de coragem e firmeza na defesa de seus princípios religiosos. Quando Dom Vital morreu em Paris, a 4 de julho de 1878. Ao receber o viático, disse: "Perdoo de coração aos meus inimigos e ofereço a Deus o sacrifício da minha vida." Monsenhor de Ségor, na oração fúnebre, por ocasião das exéquias, afirmou que Dom Vital morreu envenenado. Assim terminou esse triste episódio, que é denominado a questão religiosa. Com ela, foram dados os primeiros passos para a correção de graves obstáculos ao florescimento da vida da Igreja no Brasil. Foi o início de um despertar. O bispo Dom Antônio Macedo Costa também foi libertado, e continuou a ser uma figura influente na Igreja Católica no Brasil. Ele foi transferido para o Bispado de São Luís do Maranhão, onde continuou a trabalhar pela purificação da Igreja e pela defesa de seus princípios. A questão religiosa marcou uma época de intensa luta entre a Igreja e o Estado no Brasil. Dom Vital de Oliveira é lembrado como um defensor fervoroso da fé católica e dos direitos eclesiásticos. Sua vida e seus conflitos com a maçonaria e o governo imperial são um exemplo de integridade e firmeza em tempos de adversidade. Dom Pedro II, embora católico, era conhecido por suas inclinações liberais e por seu apoio à maçonaria em diversos momentos. Sua decisão de prender os bispos foi vista como uma tentativa de manter a autoridade do Estado sobre a Igreja, evitando que a Igreja se tornasse um poder independente e rival. Embora Dom Pedro II não fosse oficialmente maçom, sua relação com a maçonaria era ambígua. Ele apreciava os ideais de progresso e modernização defendidos pela maçonaria, mas também reconhecia a necessidade de manter uma certa neutralidade para não alienar a Igreja e a população católica. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Deixe seu comentário sobre o que você achou da história de Dom Vital de Oliveira e Dom Antônio Macedo Costa. Fique com Deus e até a próxima!